Bom, pessoal, essa daqui é a aula, certo? Que a gente vai ter agora sobre, continuando os estudos do planeta Terra e da litosfera, certo? A gente vai falar sobre o conteúdo do capítulo 1, a estrutura do planeta e a litosfera, que é a continuidade do que a gente já vem vendo há 2, 3 semanas, certo? A gente já vem vendo esse conteúdo há 2, 3 semanas. Aí pronto, ó, aqui é uma imagem do livro de vocês, o livro que vocês têm em casa, certo? Aí a gente vai dar uma lida no material que tem aí, certo? Ó, bem aqui, logo na página 13, vocês podem abrir se quiserem o livro depois, ou agora também, né? Dar uma pausa no vídeo e darem uma olhada no livro de vocês. Bem nessa página, a gente tem o conteúdo que a gente já vem vendo desde as semanas anteriores, que é a estrutura da Terra, certo? Ó, bem aqui, o autor do livro, ele traz uma imagem mostrando as camadas da Terra, as camadas da parte de dentro da Terra, ou seja, as camadas do interior da Terra, certo? Que são aquelas que a gente já viu durante as outras semanas, como eu já falei. Que é a crosta, ó, crosta terrestre, ó, crosta, que é essa camada onde ficam os oceanos e os continentes, como eu já falei. O manto da Terra, que é feito de quê? De magma, ou seja, de pedras derretidas, né? De rochas derretidas, ou seja, de rochas em estado líquido. E o núcleo da Terra, que é dividido em duas partes, ou o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo e o núcleo interno, a gente destaca bem a divisão do núcleo em duas partes, porque uma parte do núcleo é líquida e a outra parte é sólida. Ou seja, o que é líquido, pessoal? É aquilo que está em estado igual, parecido com o da água, certo? Que é o estado líquido, aquilo que a gente entende como sendo líquido. E o sólido é aquilo que a gente entende como sendo sólido, ou seja, aquilo que está no estado mais duro, né? Ó. Enfim, é um estado sólido, certo? Ó, o núcleo externo, ele fica em estado líquido e o núcleo interno em estado sólido. É uma bola de ferro gigante esse núcleo interno, tanto é que ele aparece aqui como sendo uma bolinha mesmo, né? Como se fosse o caroço do abacate da Terra, né? Como se a gente imaginasse a Terra como um abacate e esse núcleo ele fosse o caroço dela, certo? Aí aqui o texto vai trazendo mais coisas, ó, sobre a crosta da Terra, dizendo que a crosta é uma camada muito fina, certo? E a gente já ouviu falar sobre isso durante a semana passada, certo? Aqui o manto é uma camada que possui partes pastosas e tem cerca de 2.900 km de profundidade, ou seja, o núcleo ele é bastante profundo, né? E a temperatura do manto, ó, aumenta à medida que a profundidade vai aumentando. A sua parte mais interna deve variar aproximadamente de 1.000 a 3.000 graus Celsius, certo? Aí pronto, ó, a gente sabe que o manto contém um material muito quente, pastoso, formado por rochas derretidas, ou seja, um magma. O que é o magma, pessoal? O magma nada mais é que rochas derretidas, certo? Ó. Aí quando o vulcão entra em erupção, o magma é expelido para a superfície da Terra e passa a ser chamado de lava. Então, magma é enquanto ele está dentro da Terra. A partir do momento que ele é expelido, ou seja, colocado para fora da Terra por meio da erupção vulcânica, o magma ele passa a se chamar de lava, certa lava do vulcão, que a gente já conhece como sendo por esse nome, certo? Aí, ó, ele vai falar aqui que como sabemos o que existe dentro da Terra, certo? Que é uma questão muito pertinente, ou seja, uma questão que se repete bastante. Por quê? Como é que a gente consegue saber, imaginar como é o interior da Terra se ninguém nunca chegou até lá? Ou seja, ninguém nunca entrou dentro da Terra para ver o núcleo dela, para ver que o núcleo interno é sólido, para ver que o núcleo externo é líquido. Então, como é que a gente sabe, né? Como é que a gente sabe tudo isso sobre a Terra? Aí ele vai dizer aqui que é uma das maneiras de estudar o interior da Terra é cavar um buraco. Ou seja, se você quiser saber como é o interior da Terra, você cava um buraco. Porém, não é fácil perfurar a Terra e as temperaturas aumentam muito com a profundidade. Aí, no entanto, temos outros recursos para investigar a estrutura interna da Terra, como o uso de aparelhos que medem vibrações da crosta terrestre e detectam tremores na ocorrência de terremotos. Esse aparelho, pessoal,
é o sismógrafo, ó, tá bem aqui a imagenzinha dele, e eu falei sobre ele também. Ai não, no 7º ano é que aparece, no livro do 7º ano tem a imagem do sismógrafo, ó, tá até aqui, ó. No 7º ano você vai aprender mais sobre terremotos e vulcões, né? Bem aqui no canto, ó. Aí esse aparelho, ele aparece lá no livro do 7º ano, certo? Ó, só que eu já falei pra vocês, né? Já coloquei no slide da semana passada, que esse aparelho é o sismógrafo, certo? Então esse sismógrafo, ele vai medir os tremores de terra, certo? Então esses sismógrafos, eles ajudam bastante, pessoal, no estudo do interior da Terra. Mesmo sem a gente conseguir enxergar o interior da Terra, a gente consegue estudar por meio desses aparelhos, e não só por meio desses aparelhos, como também por meio do estudo, ó, das lavas, ó, bem aqui, ó, o estudo das lavas, eu vou colocar aqui, ó, o estudo das lavas, e de outros materiais expelidos pelos vulcões, certo? Então, o estudo da lava, pessoal, já permite que a gente entenda mais ou menos como é que é o interior da Terra, certo? Aqui no livro de vocês está aparecendo a imagem de lava, certo? Vulcânico, ou seja, de material que acabou de ser expelido para fora de um vulcão, né? Tanto é que ainda está quente, ó, bem vermelha. E aqui é a amostra de algumas rochas, pessoal, ou seja, de pedras datadas, certo? Elas foram estudadas e eles conseguiram datar quantos anos tem cada pedrinha dessa, certo? Aí, quais são as camadas da Terra, pessoal? Além dessas camadas que a gente já conhece, né, a crosta, o manto e o núcleo, existem outras camadas. E essas camadas, pessoal, elas não são de dentro da Terra. Elas são as camadas de fora da Terra, ou seja, as camadas da superfície da Terra, certo? A gente já viu as camadas do interior da Terra, como eu já falei, crosta, manto e núcleo. E agora a gente vai estudar as camadas do exterior da Terra, certo? Ou seja, da parte de fora da Terra, certo? Olha, para facilitar os estudos do planeta, a parte mais externa da Terra costuma ser dividida em camadas ou grandes regiões, também chamadas de esferas ou domínios. Acompanhe a descrição de cada uma delas na figura 1.6. Aqui ele vai mostrar, são 4, certo? Ó, litosfera, essas palavrinhas aqui em negrito, ó, essas palavras mais escuras, ó, litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera, certo? A litosfera, pessoal, é a parte sólida mais externa do planeta, com vários quilômetros de profundidade formada pelas rochas e pelo solo. O que é que o autor do livro quer dizer com isso? Que tudo que é chão, pessoal, tudo que é terra, tudo que é barro, tudo que é pedra, é litosfera, certo? Ó, bem aqui ele vem com o significado da palavra litosfera em grego. Ó. O que é dizer litosfera em grego? Porque litosfera é uma palavra de origem grega, certo? Ó, ela vai significar esfera de pedra. Então, litosfera, pessoal, é tudo aquilo que é pedra, tudo aquilo que é barro, tudo aquilo que é rocha que há no interior da Terra, certo? Ó, aí a gente segue aqui com a hidrosfera, pessoal. A hidrosfera é o conjunto de toda a água existente no planeta. E essa água, ela se localiza onde? Ó? Nos rios, nos mares, nos lagos, oceanos, na água subterrânea, porque também tem água dentro, debaixo da terra, certo? Tanto é que as cacimbas, a gente consegue tirar água das cacimbas, certo? O vapor d'água e as geleiras, até o vapor de água do mormaço faz parte da hidrosfera. Sim, tudo, assim como tudo que é pedra faz parte da litosfera, pessoal, tudo aquilo que é barro, areia, faz parte da litosfera. Da hidrosfera, tudo aquilo que é água faz parte da hidrosfera, certo? Independente de onde essa água ela esteja localizada. Então, vem bem aqui, ó, o significado da palavra hidrosfera, do grego, certo? Ó, significa esfera de água em grego. Do mesmo jeito que litosfera vai significar esfera de pedra, ó, hidrosfera é a esfera de água, ou seja, o estudo pessoal da hidrosfera, ele vai fazer o quê? Vai estudar todos os recursos que envolvam a água, certo? E a atmosfera, ó, a atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta. Então, pessoal, todo o ar que existe no planeta Terra, ele é chamado ele faz parte, né, ele integra a atmosfera, certo? E o significado da palavra atmosfera
Em grego é a esfera de gás, né? Esfera de gás ou esfera de ar. Então, o gás carbônico que a gente libera faz parte da atmosfera. O gás oxigênio que a gente respira também faz parte da atmosfera, certo? Aí a última camada é a biosfera, que é o conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. A biosfera, portanto, compreende as florestas, os campos, os desertos, os oceanos, os rios, os lagos. Ou seja, a biosfera, pessoal, é a junção disso tudo com a condição de que exista vida. Então, a biosfera, pessoal, é tudo aquilo que permite a vida na Terra, certo? Ou a própria vida. Por quê? Nós também somos parte da biosfera, porque a biosfera só existe se existir a vida. Portanto, eu, você, todo ser vivo que existe no planeta Terra integra a biosfera, certo? Aí o significado de biosfera em grego quer dizer esfera de vida, certo? Bio, quando vocês estudarem biologia no ensino médio, a primeira coisa que vocês vão estudar é o significado da palavra biologia. Bio quer dizer vida e logia quer dizer estudo. Então, biologia é o estudo da vida, do mesmo jeito que numa matéria também que existe no ensino médio, que é a sociologia. Sócio quer dizer sociedade e logia, estudo, ou seja, é o estudo da sociedade, certo? E aqui biosfera quer dizer o quê? A esfera de vida, né? Esfera da vida, certo? Aí a gente segue aqui, ó, com a representação por imagem da atmosfera, que como eu já falei, é a camada de ar, ó, que existe no nosso planeta. Depois a gente vai estudar cada uma dessas camadas separadamente, porque esse é o conteúdo do sexto ano, certo? A gente começa estudando o ar, depois a gente estuda a água, depois, na verdade, a gente começa estudando as rochas, certo? O primeiro conteúdo que a gente vai estudar agora são as rochas, a litosfera, certo? Logo depois, se você passar uma página ou duas, você já vai ver o início ali do conteúdo sobre a litosfera. Mais à frente você vai ver que tem uma unidade inteira sobre a atmosfera, ou seja, sobre o estudo do ar, certo? Depois tem outros capítulos, né, sobre a hidrosfera, ou seja, sobre o estudo da água, certo? Aí por fim a gente vai começar a estudar os seres vivos, ou seja, a biosfera. Então, a atmosfera é o ar, daqui a palavra atmosfera, que a seta apontando para o ar. A biosfera é a vida, daqui a palavra biosfera, uma seta apontando para a fazendinha, ó, fazendinha com uma casa, com animais. A hidrosfera é a água, certo, que tem no nosso planeta, então tá aqui hidrosfera, uma seta apontando para a água. E por fim, a litosfera é a camada onde estão as rochas, ou seja, onde está o solo, certo? Portanto, tá aqui litosfera e uma seta apontando para o solo, certo? Aí a gente segue aqui com o início do conteúdo sobre a litosfera, ó. Mas lá na frente, se você passar, vai ter um capítulo, ó, só sobre solo, ou seja, sobre realmente o início do estudo da litosfera. Porque o que é a litosfera? É o solo, certo? Ó, passado isso aqui tudinho, que a gente não vai ver hoje, vai ter um capítulo só sobre o solo, certo? Ó, ixi, tá aqui, começou, não, aqui ainda não é o solo. Aqui tem os fósseis, os recursos minerais. O capítulo 1 é muito grande. Os recursos renováveis e não renováveis. As atividades, vocês vão fazer essa primeira questão, ó. Essa primeira questão, essa segunda questão, só, certo? A primeira, a segunda e a terceira questão. Hoje vocês vão fazer no caderno de vocês, junto com outra atividade que eu vou enviar para vocês, certo? Ó, e aqui o início do segundo capítulo, que fala sobre, ó, litosfera, o solo, certo? Então, o que é a litosfera? Ó, o solo. Depois vocês vão ver também um capítulo só sobre a atmosfera, um capítulo só sobre a hidrosfera, certo? E um capítulo só sobre a biosfera. Mas voltando aqui, ó, a gente está voltando para onde a gente parou. Voltando para onde a gente parou, que foi bem aqui. Pronto, ó. A litosfera, pessoal, a gente já viu o conteúdo sobre o magma, certo? Ó, o conteúdo sobre o manto da Terra. A gente sabe que no manto da Terra existe o quê?
existe magma, certo? Ou seja, a rocha derretida. Então, o que acontece? Todas as rochas, pessoal, que existem no nosso planeta, elas foram formadas a partir do magma, ou seja, a partir do material que existe no interior da Terra. Qualquer rocha, ela foi formada a partir do material que existia no interior da Terra, certo? Ó, bem aqui ele vai falar, ó, que as rochas, ó, vou marcar bem aqui, ó. As rochas são formadas por minerais, substâncias químicas sólidas encontradas na natureza. E se observar o granito, por exemplo, que tem muita gente que tem balcão de granito, né? Pia de granito, usado para fazer pisos e bancadas de pia, ó, você vai perceber grãos de várias cores e brilhos. Porque cada brilho, cada coisinha daquela, pessoal, é um tipo diferente de mineral, certo? Aí, para identificar um mineral, os cientistas estudam hoje suas propriedades, como a cor, a dureza, a transparência e o brilho. Aí ele vai falar aqui sobre as principais características de alguns minerais, certo? Como o granito, a mica e o feldespato. Mas a gente não vai se ater a isso. Ó. Também tem a argila, que é a argila mais conhecida, né? A gente conhece bastante a argila. E aqui ele vai falar sobre cada um dos 3 tipos de rochas que a gente vai ver lá na frente, certo? Ó, existem as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá aqui elas. Pronto, e as rochas metamórficas. Numa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre elas e também sobre os fósseis, certo? Eu deixei para vocês uma atividade no PDF. Para respondê-la, vocês só vão precisar pesquisar, né, e fazer a leitura do material até a página 16, ou seja, até esse início do conteúdo sobre a litosfera, e o restante das questões estão nessas pouquíssimas páginas, ó. Começa aqui na página 13, quem quiser dar uma lida também nesse material aqui, ó, que a introdução do capítulo também é bastante legal, certo, ó. E aqui tem umas perguntas do lado que vocês não precisam responder no caderno, basta vocês responderem na mente mesmo, assim, né, fazer a reflexão sobre essas questões. Por exemplo, aqui, como descobrimos o que há no interior da Terra? Você faz uma reflexão para saber, enfim, tentar se responder essa pergunta, certo? Aí pronto. Por enquanto é só, qualquer dúvida podem deixar lá no WhatsApp. Estou recebendo as atividades por meio de fotografia no caderno de vocês vão responder tudo no caderno e vão enviar a fotografia da atividade, certo? Até a próxima semana.